Estimadíssimos senhores, vamos iniciar aqui um ciclo de videoaulas muito relevantes sobre preparação para concursos da Magistratura do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, embasado na preparação para a primeira fase. Oportunamente, gravarei um outro ciclo de videoaulas tratando de preparação para a segunda, terceira e exame oral. Bom, a nossa abordagem será a seguinte. Inicialmente, tratarei de dilemas preliminares da preparação, passando as primeiras orientações, depois quanto tempo leva para passar, devo prestar vários concursos ou enfocar um concurso determinado, é válido fazer cursinho ou não. Esgotado esses temas, a gente vai abordar as habilidades que são exigidas para a sua aprovação, bem como a forma como podemos aprimorá-las. Falaremos de conhecimento, experiência, inteligência, velocidade, resistência, resiliência e sorte. Sim, a sorte ela também é relevante, mas veja que ela não se encontra muito sobre nossos domínios, mas ainda assim há meios de aperfeiçoamento da capacidade de concentração e isso concorre para que a sorte venha ao nosso auxílio. Então vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro tema, primeiras orientações. Bom, como é a tônica do nosso curso, a gente procura valorizar conteúdo o tempo todo, conteúdo aprofundado, conteúdo interessante, né? E nessas orientações primeira, eu já trago aqui uma temática que também é uma temática de conteúdo. Quando a gente estuda, geralmente, e o método recomendado é esse, estude deixando registros, estude por escrito, estude anotando ou estude digitando. A gente não pode se esquecer do nosso corpo, tá? Existe um líquido chamado líquido sinovial, situado entre tendões, ossos, articulações, que é encarregado de lubrificar essas partes dos nossos corpos. Esse líquido sinovial, ele se desgasta conforme a gente se dedica a determinadas atividades e é necessário que haja pausas técnicas na nossa atividade para que esse líquido ele recupere os seus níveis normais. Quando isso é inobservado, quando essas pausas técnicas são negligenciadas, ocorrem dores e às vezes essas dores podem se cronificar, culminando naquilo que a gente chama de LER-DORT, lesão por esforço repetitivo, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, como por exemplo tendinites, epicondilites, síndrome do desfiladeiro torácico, síndrome do túnel do carpo. E então é necessário que a gente preste atenção no nosso corpo quando estivermos estudando. A esse respeito, a súmula 346 do Tribunal Superior do Trabalho tratou de estender aos digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, a equiparação aos trabalhadores em serviços de mecanografia para fins de pausas técnicas, estabelecendo, portanto, intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho consecutivos, 10 minutos de pausa a cada 1h30 de digitação ou de atividade escrita. Mas, pera lá, essa questão ela já inicia com uma polêmica. Isso porque, enquanto a súmula 346 menciona esse intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de digitação, o item 17.6.4 da norma regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho estabelece para serviços de processamentos de dados
pausas de 10 minutos para cada 50 minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho. Então a gente tem aqui uma primeira informação, caindo uma questão de primeira fase, mencionando ali no enunciado que digitadores fazem jus à pausa de 10 minutos a cada 90 minutos. Essa questão é passível de discussão, de nulidade. Se o enunciado nada menciona, a gente vai ter essa pausa escorada em jurisprudência cristalizada do TST, mas a gente vai ter uma pausa diversa de 10 minutos a cada 50 minutos de digitação, amparada pela norma regulamentadora 17. O que deve prevalecer? Eu acho que nessa seara o debate não deve ser levado para o lado do princípio da norma mais favorável. Até se pode extrair esse princípio para a solução dessa aparente antinomia, mas dando densidade normativa a este princípio, existe a NR17. E a NR17 é um tipo de norma que, entendo eu, pertence muito mais aos domínios das normas técnicas do que aos domínios das normas jurídicas. Ela é sim uma norma jurídica que encontra fundamento de validade diretamente na Constituição Federal, já que a própria Constituição assegura aos trabalhadores a proteção contra os riscos de trabalho por meio de normas em matéria de saúde e segurança no trabalho. Mas, a par disso, a par de ser uma norma jurídica, ela é uma norma eminentemente técnica. E a distinção entre normas técnicas e normas jurídicas, penso eu, é que as normas técnicas pertencem predominantemente ao mundo dos fatos, ao plano ontológico, ao mundo do ser. Enquanto a norma estritamente jurídica, ela está confinada ao plano deontológico, ao mundo do dever ser, ao mundo jurídico, a norma técnica, ela atua no plano dos fatos, ela pertence ao mundo fático, de forma que se revogar uma norma técnica, por exemplo, pode soar tão absurdo quanto querer revogar a lei da gravidade, porque é uma norma que pertence ao mundo dos fatos, de forma que normas técnicas devem ser objeto não de revogação no sentido jurídico a que estamos acostumados, mas sim de aperfeiçoamento contínuo. E por essas singularidades, considerando-se que há um estudo técnico por trás da NR17, eu entendo que deve prevalecer a NR17 sobre a súmula do TST. Dito isso, meus amigos, procurem a cada 50 minutos de estudos aplicarem uma pausa em torno de 10 minutos. E daí nessa pausa você vai fazer alongamento, ginástica laboral? Não necessariamente. Se você estava digitando, o que precisa nesse instante de pausa é que sua mão fique parada, que seus membros descansem, repousem para normalizar os níveis dessa proteção orgânica que é o líquido sinovial. Vamos seguindo aqui então, abordando quanto tempo leva para passar. Preliminarmente, devo lhes dizer que o nível de primeira fase ele é o degrau mais elevado na caminhada, na trajetória de vida do concurseiro. Vamos imaginar uma escala de 0 a 10. O salto que é demandado para chegar no nível de aprovação de primeira fase é um salto que vai de 0, do candidato que está iniciando sua preparação do 0, até 6. Então é o maior de todos os saltos. Para passar numa segunda fase, um salto de 6 a 8.
Para passar numa terceira fase, na peça prática ou na prova de sentença, um salto menor de 8 a 9, de 8 a 9,5. E finalmente, para ser aprovado no exame oral, um pequeno salto para se chegar a esse patamar de aprovação, mais um pulinho apenas. Então, existe uma situação que é uma natural demora maior para se chegar no nível de primeira fase, mas uma vez alçado a esse patamar, a tendência é que você consiga passar em primeira fase com certa facilidade em todos os concursos que vier a prestar. Você já adquiriu casca, você já está cascudo. Quando eu me formei, foi por volta de colegial em dezembro de 2001, me tornei advogado no início de 2002 e fui aprovado no meu primeiro concurso em meados de 2003. Alguns dirão, você demorou para passar no seu primeiro concurso. Bom, eu asseguro aos senhores que eu iniciei do zero. Eu tive uma faculdade em que eu trabalhei muito no estágio em escritório de advocacia. Naturalmente, não tive todo o tempo que seria bom para me dedicar academicamente. Então, eu tive um início do zero. Outros dirão, você passou rápido, porque graduou-se em dezembro de 2011, começou a estudar em 2012, logo em julho de 2003, veio a primeira aprovação. Bom, sob o ponto de vista cronológico, de fato, foi um curto espaço de tempo. Mas esse interstício, esse intervalo entre a minha formatura e a aprovação no primeiro concurso foi muito aproveitada porque eu prestei dezenas de concursos. Eu prestei Procuradoria do município de São Paulo, Procuradoria do Trabalho, Ministério Público Estadual, Procuradoria do Estado, Defensoria Pública, enfim, magistratura em todos os níveis, de direito, federal, do trabalho. Então, quer dizer, foi um tempo durante o qual eu estava sempre em ritmo pré-prova, sempre com a fluência de um edital por trás dos meus estudos. E a gente vai falar logo mais sobre o dilema entre enfocar uma única carreira ou ampliar o leque de possibilidades, e isso vai depender muito do perfil de cada um, mas é essencial que você aproveite ao máximo esse tempo de preparação, tendo consciência de que alguns professores mencionam que em matéria de concurso a gente estuda até passar. Mas essa, penso eu, é uma meia-verdade. Você estuda até passar e estuda para passar. Você estuda de forma visceral. Do contrário, você vai estudar. Então, você vai estudar até passar, mas vai estudar com foco e com metodologia. Vai estudar para passar. E essa metodologia que a gente pretende transmitir nesse nosso ciclo de videoaulas, para que você estude de forma visceral, para que você estude conseguindo resultados e tornando-se extremamente competitivo. Nosso próximo dilema é outra questão de cunho pessoal. Devo fazer cursinho ou não? Bom, eu não posso decidir isso por você. Existem dois tipos de estudos que são necessários para a sua aprovação. Um é o estudo horizontal, o estudo de extensão, aquele estudo que não tem muita profundidade, mas que se destina
a absorver a maior quantidade possível de itens do edital. Esse é um tipo de estudo que depende de você. Não haverá curso, a menos que o curso dure 5 anos, que dará conta de transmitir em curto espaço de tempo todos os itens de um edital. Então, esse estudo horizontal é um estudo por conta própria. E eu entendo que com metodologia adequada, você estará pronto para ser líder de si próprio e tirar de letra esse estudo por conta própria, vocacionado para absorção de quantidade de conhecimento. Mas também é necessário para sua aprovação um estudo vertical, um estudo de profundidade em determinados temas estrategicamente escolhidos, quer por se tratar de temas mais recorrentes em provas, quer por se tratar de temática não tão recorrente, mas que quando cai, a maioria das pessoas erram. Então, esse estudo vertical, ele é um estudo que você pode confiar ao nosso curso, Método Gestalt, pelo menos. O nosso curso, ele se caracteriza por essa ênfase em profundidade na escolha de diversos temas que são cobrados em concursos, mas não constam dos editais. Claro, você nunca deve dar crédito a quem se autoelogia. Então procure informações sobre o curso, que os resultados eles têm sido muito positivos. Vimos contando com a boa ventura de ver um número enorme de nossos alunos aprovados nos concursos de magistratura e MPT. Lógico que o curso não se arroga desse mérito, né? Eles são aprovados por conta própria, por serem pessoas naturalmente dedicadas, naturalmente iluminadas, e por alguma feliz coincidência do destino, nossos caminhos se cruzaram. Espero que nosso curso tenha lhe sido útil em algum momento. Mas cursinho, ele só é necessário dentro dessa perspectiva, e daí dentro dessa perspectiva procure encontrar curso que valoriza a inteligência do aluno, que enfoca aquilo que é preciso, que não represente perda de tempo. Eu digo isso porque o capital que é investido na preparação para um concurso, ele é rapidamente recuperável. Menos de um mês de subsídio, você recupera tudo aquilo que foi investido ao longo de uma vida inteira de preparação. Agora, existe um valor intangível que é investido na preparação, que é o tempo. E o tempo é algo de difícil recuperação. Então, a gente tem que ser visceral, estudar para passar, não perder tempo, e se for escolher um curso, que seja um curso que não signifique perda de tempo. E a respeito, já que a gente falou de investimento financeiro, encare isso como aquilo que é. Se você vai investir financeiramente num curso, em livros, procure esgotá-lo, procure recuperar centavo por centavo deste investimento. E, finalmente, vamos passar para a nossa última questão preliminar. Acabei aqui invertendo um pouco a ordem de apresentação, né? Falei primeiro de fazer cursinho ou não tem problema. Devo prestar vários concursos ou enfocar uma carreira específica? Bom, eu noto que existem dois perfis de concurseiros. Aquele franco atirador que é resoluto naquilo que quer,
vai lá, só presta aquele concurso, mira nele, pum, e acerta. E existe aquele candidato granadeiro, como era o meu caso. Joga uma granada, vai recolhendo os estilhaços, faz uma carreira no universo dos concursos públicos, estabelecendo degraus, é aprovado em alguns, depois restringe o leque para concursos que lhe interessam mais, e assim vai até chegar nos concursos de maior capilaridade, até finalmente entender a sua vocação no decorrer desse caminho. Eu digo que eu fui um granadeiro, porque antes de passar no Ministério Público do Trabalho, antes de ser procurador do trabalho, eu prestei quase todos os concursos. Eu só não prestei carreiras policiais, Rio Branco, diplomacia, mas prestei concursos em diversos estados e fui reprovado em cerca de 14, 13, mas fui aprovado nos concursos da Procuradoria da Fazenda Nacional de 2003, depois Procuradoria do Município, Procuradoria Geral do Estado do Ceará, Procuradoria do Município de São Paulo, Magistratura Federal da Terceira Região, que na Justiça Federal é São Paulo e Mato Grosso do Sul, e finalmente Ministério Público do Trabalho, estabelecendo um nível de crescimento de forma que, após passar pela primeira vez numa primeira fase, aí eu tentava me consolidar e não era mais reprovado em primeira fase. Daí levei um tempo para passar em segunda fase, depois que passei não mais fui reprovado em segunda fase, até finalmente passar pela terceira fase, pela prova oral. Então eu me identifico com esse perfil de granadeiro e no Ministério Público do Trabalho esse perfil é predominante entre procuradores do trabalho. A imensa maioria vem de outras carreiras e, em grande parte, carreiras não afetas ao mundo do trabalho. Carreiras como Advocacia Geral da União, magistraturas diversas, outros ramos de Ministério Público e, em muitos casos, dentro da área trabalhista, magistratura do trabalho, técnico, analista de tribunais, técnico, analista de Ministério Público da União. Mas são minoria aqueles que não vêm de uma carreira anterior. Já na magistratura do trabalho, eu noto que a maioria é de franco-atiradores, são pessoas que elegeram a magistratura do trabalho como alvo. Eu quero dizer aos senhores que o sol nasce para todos. Existem aqueles que podem adotar essa estratégia de enfocar, existem aqueles que podem adotar a estratégia de prestar vários concursos. A vantagem de prestar vários concursos, meus amigos, é que, como diz a sabedoria popular, treino é treino, jogo é jogo. É muito mais intenso o seu grau de estudo quando existe um edital em curso com uma prova prevista para dali a 45, 60 dias. Então, eu acredito que é possível você se dedicar a vários concursos, é uma decisão particular e o que eu fazia era o seguinte, eu deixava forte aquele núcleo duro dos concursos, aquilo que é sempre cobrado, como direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito processual civil, e direcionava os estudos para aquele edital específico conforme os editais fossem saindo. Eu tinha uma meta, no meu caso, assim que eu me formei, o alvo era ser juiz de direito. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, então no decorrer da preparação eu fui me apaixonando por outras áreas e acabei absorvido pela área trabalhista. E quer dizer então que a gente também tem vários caminhos para se chegar
a um lugar. Então, às vezes, esse panorama é algo que ainda vai se desenhar no decorrer da sua trajetória, essa questão da vocação. Seja como for, o espírito do concurseiro granadeiro, ele é inspirado por decisões práticas, né? É uma preparação que leva em conta aspectos objetivos das carreiras. Então, você caminha para aquelas carreiras que envolvem uma remuneração melhor, por exemplo, mas isso porque o concurseiro granadeiro, subjetivamente, ele acaba gostando de tudo aquilo que ele faz, e se fundar apenas em aspectos subjetivos na escolha vocacional é algo que fica um tanto quanto complicado, porque pelo menos para mim, para cada edital que eu estudava, eu tinha a impressão de ser talhado para aquilo, eu gostava daquilo, pois tudo vale a pena se a alma não é pequena. De forma que nessa construção de degraus da aprovação, eu me lastreava primeiramente em critérios objetivos. E apenas ao final da minha trajetória, quando eu atingi aquele nível em que qualquer concurso em que eu prestasse, provavelmente eu seria aprovado, é aquilo que eu falo de virar ferro. Vocês vão virar ferro com dedicação. Ao final dessa trajetória, vocês serão aprovados no concurso que desejarem. E daí, nesse final, sim, finalmente eu fiz uma escolha estritamente vocacional entre Magistratura Federal e Ministério Público do Trabalho. Então essa é a minha trajetória, cada um tem a sua. O franco atirador, ele é uma pessoa mais fria, mais tranquila, que aguarda o seu momento. O granadeiro, geralmente, ele está premido pela necessidade de uma subsistência e quer tirar aquele peso das costas de uma situação involuntária de inatividade profissional. Então, vale a pena prestar outros concursos se você sofre com essa carga nas costas, que é a situação da inatividade profissional. Vale a pena enfocar um único concurso se você tem esse perfil franco atirador, essa tranquilidade de lidar com esses momentos de inatividade profissional. Vamos encerrar esse nosso primeiro bloco e na sequência viremos com questões muito importantes. Quais são as habilidades exigidas para a aprovação e como aperfeiçoá-las. Até lá, meus amigos, espero que estejam gostando. Vamos firme aí na luta. Tamo junto. Tchau.